O deserto não é o meu lugar. Parte 6. Está no telão. Números 23, 19 diz a palavra do nosso Deus: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, Deus maravilhoso, bondoso, Deus eterno, Deus digno de receber toda a honra e toda a glória, Deus soberano, Deus que é o nosso Pai, o Pai de amor, o Pai de bondade, o Pai que cuida de nós, o Deus que se preocupa com a nossa vida, com o nosso viver, um Deus que se preocupa com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, um Deus que quer nos levar à terra prometida, um Deus que não deseja a nossa estadia prolongada no deserto, pelo contrário, um Deus que deseja que cheguemos logo na terra prometida e desfrutemos do melhor que Ele tem preparado para cada um de nós. Portanto, Senhor, abrimos os nossos ouvidos espirituais a partir deste momento. Aquietamos, Senhor, a nossa alma. Aquietamos, Senhor, os nossos pensamentos. Aquietamos, Senhor, todo o nosso ser e nosso viver para ouvir a Tua voz. Nos anulamos a partir de agora, Senhor. Nos quebrantamos a partir de agora. Nos humilhamos aos Teus pés a partir deste momento para aprender contigo, Senhor. Pois toda a verdade, toda a sabedoria está em Ti. E é com humildade que eu oro e peço, em Teu nome, Jesus, que haja em mim a partir de agora a manifestação de Tua vontade. Que haja, Senhor, através dos meus lábios, a revelação do Teu querer para a vida de Tua igreja, para a vida dos Teus filhos como cristãos nesta terra. Senhor, estamos aqui porque nos importamos com a Tua palavra, damos crédito à Tua palavra, cremos de fato em Tua palavra e não abrimos mão da Tua verdade. Por isso, avançamos e não retrocedemos. Queremos ver, Jesus, os Teus sinais em nossa vida, os Teus milagres em nossa vida. Queremos honrar o Teu sacrifício naquela cruz com o nosso viver, para que possamos, sim, Jesus, darmos o bom testemunho do Teu santo nome nesta terra, frutificarmos para Ti através do nosso viver, através de nossa vida, e mostrar ao mundo que há um caminho bom a ser seguido, que há um caminho reto a ser seguido, que há um caminho vivo a ser seguido, que há um caminho de justiça a ser seguido, há um caminho onde a verdade não é negociada, há um caminho onde a mentira não se mistura com a verdade, porque neste caminho é o caminho preparado para os santos. Este caminho é o caminho preparado para os retos, aqueles que são chamados pelo Seu propósito, aqueles que são escolhidos por Ti para andarem por este caminho. E nem mesmo o louco errará, pois é a Tua boa mão que nos guia e nos leva por este caminho. Obrigado, Senhor, e manifesta o peso de Tua glória nesta noite, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém.
Graças a Deus. Obrigado, minha amada esposa, abençoada e querida pastora. Louvado seja Deus pela tua vida. Meus irmãos amados, Igreja Preciosa de Jesus, homens e mulheres abençoados, abençoados para sempre, homens e mulheres predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, aqueles que detêm a revelação do pacto da graça de Deus, aqueles que têm recebido os mistérios da graça de Deus, aqueles que têm conhecido o poder que há no nome de Jesus, o poder que há na cruz e no sangue vertido na cruz de Jesus, aqueles que estão tendo seus olhos espirituais iluminados pelo Espírito Santo, para que possam entender a herança dos santos. Entre tantas revelações, igreja, que nós estamos recebendo a respeito dos filhos de Israel, na saída do Egito rumo à terra de Canaã, a terra prometida, uma das maiores revelações é a respeito dos pensamentos. Uma das maiores revelações que o Senhor tem nos dado com este estudo, com esta série de mensagens, é a respeito da mentalidade do Egito, a mentalidade do deserto. O Senhor está focando isso no nosso entendimento, porque é importante e é o principal para chegarmos à terra prometida. Se não houver mudança de mentalidade, não se chega em Canaã. Com a mentalidade de Egito e de deserto, não se chega em Canaã, não se vive em Canaã. Ou seja, mentalidade de Egito precisa ficar para trás, teu passado precisa ficar para trás. Amados, tem muitos crentes que querem desenterrar passado. Nós vamos ver pela palavra, amados, que tem crente que está quase chegando no Jordão e quer voltar para o Egito, por causa da mentalidade que ainda não mudou. Os pensamentos ainda estão lá no Egito. A mentalidade não está aberta para o mais de Deus, sabe? Ainda não se estendeu, não se alargou a tenda da mente para receber o mais de Deus. Como que vai atravessar o Jordão se está querendo voltar para o Egito? E ouça, amados, a partir do momento que nós atravessamos o Jordão para Canaã, não se volta para o deserto. Então assim, enquanto está no deserto, tem muitos crentes querendo voltar para o Egito. E depois que se passar o Jordão, precisamos entender que não pode querer voltar para o deserto. Nós temos que querer sempre o mais de Deus. Então, de onde Deus já nos tirou, ouça, não era para ficar. Ouça e entenda isso, amado. Não relute com isso. Ah, não, mas o jeito que era melhor. Meu Deus, peça perdão ao Senhor agora. Porque se Deus te tirou de lá, Ele errou? Estão entendendo? Estão entendendo? Deus não ia tirar você de um lugar que era bom para você. Pelo contrário, Ele tirou você de um lugar para mostrar para você que Ele tem algo melhor para a tua vida. Ah não, mas eu vou voltar para lá, que lá pelo menos eu tenho pepino e cebola para comer.
Muda o pensamento. Amém? Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amado, tem muita gente ligada a pessoas que no passado, ouça, só deu prejuízo. Tem pessoas que estão, sabe, que estiveram ligadas a pessoas lá no passado que só deu prejuízo. E hoje querem manter o contato com esse tipo de gente. Egito na tua vida. Egito na tua vida, porque a tua mentalidade ainda não se expandiu para o melhor de Deus. A sua mente não se abriu para aquilo que Deus tem preparado para a tua vida e você acha que você tem que depender de Faraó. Então presta atenção. Aquilo que foi ruim no teu passado não pode ser bom hoje. Presta atenção no que Deus está dizendo, para depois você dizer que Deus não te avisou. Não há possibilidade nenhuma, amado, de algo ter sido ruim no passado e Deus te tirou de lá e Deus te trazer de volta. Não. Não vai fazer isso. Ouça, não vai. É daqui para melhor, amado. É daqui para melhor. Então, quando eu ainda rodeio aquilo que estava comigo no Egito, é porque eu ainda não abri a minha mente para as coisas que Deus tem para a minha vida. Tá ok até aqui? Então nós entendemos que a renovação da nossa mente através da palavra de Deus nos faz conhecer e obedecer à vontade do Senhor. Amados, na minha vida ficaram muitos para trás. Teve tempo da minha vida que eu andei, eu e minha família aqui nessa terra. E mais ninguém. Teve um tempo que andei com Jesus, só eu e minha família, e mais ninguém comigo. Próximo, sabe, de trocar intimidades, de ter amizade. Lembra, pastora? Por quê? As pessoas que eu tive que deixar na minha vida, eu deixei. Se Deus as trouxer hoje, glória a Deus. Mas é Deus que tem que trazer para a minha vida, não eu ir atrás. Quem está entendendo? Porque Deus me resgatou. Deus resgatou a mim. Deus resgatou a minha vida do império das trevas. Estão entendendo? Amém? Então, resgatou. Não queira você ficar de conchavo com quem pertence ao Egito. Tá claro? Abre a tua mente para o maior de Deus. E mostra ao Senhor fidelidade, que Ele vai te honrar. Você não precisa de favor de pessoas. Você não precisa de favor de homens. Você precisa do favor de Jesus na sua vida. Daquele que te resgatou do Egito. Amém? Então, quando você entender isso, começar então a conhecer a vontade de Deus pela palavra, andando com o Senhor por esse deserto, você vai ser levado a experimentar tudo que Ele te preparou. Porque quem faz isso experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem não faz, cai no deserto. Quem não renova a mente, quem não abre a mentalidade, quem não obedece, quem não é fiel, quem não se põe na posição, amado, vai cair no deserto. A vontade do Senhor para a nossa vida inclui o deserto. Para quê, pastor? Para sermos capacitados, para que eu amadureça. Mas eu tenho que saber que não é no deserto que eu tenho que permanecer.
Então, se eu não abrir a minha mente nesse processo de amadurecimento, eu corro o risco de querer voltar para o Egito, de querer manter relações com quem é do Egito. Eu corro o risco de querer, ficar andando em círculos, porque eu vou começar a reclamar, eu vou começar a murmurar, eu vou começar a lançar porquês, eu vou começar a querer indagar Deus e vou ficar no deserto. Então, há uma terra boa preparada pelo Senhor. Diga, eu recebo. E essa terra, igreja, é para aqueles que lhe obedecem e fazem a sua vontade. Então pense bem, fazer a vontade de Deus não é fazer o que eu quero. Fazer a vontade de Deus não é fazer o que vai me agradar. Não é fazer o que vai me fazer bem. Pelo contrário, é aquilo que vai me, me contrariar muitas vezes. Você pensa que não? Quando eu estou falando com Deus, orando ao Senhor, pensando em algo, Deus vem e fala, não. Não é assim que eu quero, não é agora. Não é no teu tempo, é no meu. E eu tenho que fazer o quê? Amém, Senhor. É a tua vontade, não a minha, que tem que prevalecer. É o teu querer e não o meu. Então, é a luta entre o espírito e a carne. Em todo o tempo. Nós estamos, por estas semanas, falando sobre isso no programa na rádio. Da luta constante que nós temos do espírito contra a carne. A carne, ela quer prevalecer. A carne quer, guiar a nossa vida. E nós não podemos permitir. Em Hebreus 2, 1-3 diz: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Quem disse isso? Paulo. Ele está dizendo a respeito dos filhos de Israel. Ele está dizendo, olha, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se negligenciarmos, amados, esquece Canaã. Desculpa, eu tenho que falar. Eu não vou iludir a tua vida. Amém? Nós estamos aqui para viver a maturidade que há em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo, olha, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus 3, 1-4, 7-13 diz: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Assim como Moisés obedeceu, Jesus também. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração,
eles também não conhecerão os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Estamos indo para Canaã? Estamos juntos? Vamos nos exortar uns aos outros, mutuamente, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Olha que sério o que Paulo diz para a nossa vida. Versículo 15 a 19 diz: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Então assim, não dar ouvidos a Deus é provocar a Deus. Endurecer o coração para Deus é provocar a Deus, é provocar a ira de Deus. Estão entendendo? Amém? Ora, os quais tendo ouvido se rebelaram, não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Gera desobediência, irmão. Quem crê, obedece. Quem crê, obedece cegamente, incondicionalmente. Amém? Hebreus 4, versículos 1 e 2, 9 e 16 diz: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que é isso? É permanecer firmes, continuar andando firmes, acertar o passo, acertar o que precisa acertar, mostrar a Deus que de fato crê na sua palavra. Amados, eu quero ler de novo aqui. Olha, é muito sério isso daqui. Temamos, por versículo 1 em diante de novo, pastora. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Descanso de Deus, amados, é a terra boa aqui para nós. Amém? Suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Eles não receberam a promessa da terra prometida, igreja? Sim ou não? Então, assim como a eles foi anunciado promessas, assim nós recebemos promessas, boas novas. Mas a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou. Olha que sério isso. Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ou seja, saíram do Egito com a promessa de uma terra boa, mas para onde caíram? No deserto. E aí no deserto manifestou o quê? A ingratidão, a murmuração, a reclamação, a desobediência, a rebeldia, o tititi, o mimimi, o beicinho. E aí Deus se agradou? Não, nem um pouco. Então, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente.
crendo cegamente, crendo incondicionalmente na palavra que nos é trazida pelo Espírito de Deus. Vamos avançar confiadamente. Vamos mostrar a Deus a total dependência que nós temos nele. Vamos mostrar a obediência ao Senhor em tudo que Ele mesmo planejou e preparou para esta igreja. Amém? Cada um respondendo o seu santo chamado, de forma digna, de modo digno e que agrade ao Senhor. Vamos para o telão número 1. Do Egito até Canaã, podemos perceber 3 níveis em que um filho de Deus pode estar. Primeiro, o Egito simboliza o homem natural, aquele que não entende nada do Espírito de Deus e é totalmente carnal. Esse é um estágio. Um nível. Número 2. O deserto simboliza o homem espiritual que ainda vive na carne. O deserto simboliza o homem espiritual que ainda tem atitudes carnais, que é guiado pela carne. É aquele que já recebeu o Espírito Santo, que já foi vivificado pelo Espírito, mas ainda vive com atitudes carnais. Amém? Então, nós precisamos entender o quê? Que o povo que foi liberto do Egito ficou no deserto por 40 anos, igreja, por causa da carne. Entenda isso. A carne dos filhos de Deus seguraram eles no deserto. Foi a carne, foi a murmuração, foi a idolatria, foi a fornicação, foi a rebeldia, foi o levante contra a liderança, foi insubmissão, foi atitudes e pensamentos totalmente governados pela carne. E isso fez com que os nossos irmãos ficassem no deserto e caíssem no deserto. Está claro até aqui? Amém. 13. Letra C. Canaã simboliza o homem totalmente espiritual. Porque é em Canaã que irá se manifestar por completo tudo aquilo que ele aprendeu com Deus no deserto. Em Canaã se manifesta a maturidade adquirida no deserto. Número 2, Jordão. Nós vimos aqui na quinta-feira próxima passada. Depois do tempo de deserto, há um Jordão que tem que ser atravessado. Há um Jordão na tua vida que tem que ser atravessado, igreja. Ouça, esse Jordão já está previsto por Deus e não há como mudar isso. Assim como o deserto. Nenhum filho de Deus pode chegar na terra prometida sem passar pelo deserto. Ok? Então o Jordão foi o último obstáculo para se chegar a Canaã. Então, Jordão foi o último obstáculo ali relativo ao deserto, porque em Canaã teve também batalhas. Entenda isso, viu, irmão? Não vai pensando você que cheguei em Canaã, agora é só tranquilidade. Pelo contrário, há lutas em maiores dimensões em Canaã. Porque em Canaã nós temos que conquistar o fruto da terra. No deserto vinha o maná. E o que se tinha que fazer era só caminhar. Em Canaã tem luta, tem batalha, tem conquistas. Estão entendendo? Mas são sim, totalmente em outros níveis. Josué 3, 12 a 16. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras, todos os dias da cega, o rio estava cheio, estava transbordando pelas margens. Preparam-se as águas que vinham de cima, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão,
muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado. Foram de todo cortadas, então passou o povo de fronte de Jericó. Uma distância considerável de Jericó, mas passaram por de fronte de Jericó. Então, amados, onde há liderança obediente ao Senhor, há direção dada pelo Senhor. Entenda isso na tua vida. O Senhor não dá direção a rebeldes. O Senhor não dá direção a insubmissos. Então, um altar, um ministério que teme a Deus, que obedece a Deus, tem a direção de Deus. Amém? Então, o povo recebe a direção de Deus. E quando recebe essa direção, então precisa-se aceitar esta direção. Um lar, uma casa, com uma liderança temente ao Senhor, tem direção de Deus. Porque uma liderança, um pai, um pastor de sua casa, que teme a Deus, que obedece à direção dada por Deus pelo altar, ele vai passar essa direção à sua família. Ele vai ver as bênçãos de Deus na sua vida, ele vai ver o favor de Deus na sua vida. Então, para que eu passe o Jordão e chegue a Gilgal, eu não posso ter mentalidade nem de deserto e nem de Egito. Diga isso. Para passar o Jordão, eu não posso ter mentalidade de deserto nem de Egito. Amém. Olha, amados, crentes em Jesus, irmãos nossos, que estão a longa data, vivendo ali às margens do Jordão. Já passaram por todo o deserto na sua trajetória com Jesus, chegaram às margens do Jordão e estão ali vivendo no refrigério das águas do Jordão. Por quê? Não mudaram a mentalidade. Não se abriram para o novo que Deus tem depois do Jordão. Está claro? Para passar o Jordão é necessário santidade, pensamentos renovados. Josué disse: olha, santificai-vos, porque amanhã vereis o que Deus fará no meio de vós. Então, santidade e pensamento renovado é a base para eu passar Jordão. Aquele que passa o Jordão não volta para o deserto. Ele pode sim, lá em Canaã, relembrar momentos de deserto. Ouça, não pense você que lá em Canaã não vai ter situações onde as lembranças do deserto podem ser revividas. Eu não posso voltar para o deserto, mas passar situações que eu passei no deserto, isso sim. Porque se eu ousar, se eu tentar viver na carne em Canaã, pode esperar a colheita. Estão entendendo? Então, estamos entendidos aqui? Então, o viver na carne em Canaã paralisa toda e qualquer conquista na vida. Porque Canaã é o lugar onde Deus nos coloca para conquistar, igreja. Não é no deserto que nós vamos conquistar. Ouça. Mude o pensamento. A tua mentalidade precisa mudar. Não é no deserto que você vai conquistar. No deserto você vai conquistar o quê? Fala para mim. Um coqueiro lá do oásis? Uma palmeira do oásis? Conquistei. Abraça a palmeira e fica abraçado com ela. No deserto não tem nada para você conquistar. E a igreja diga amém. Então o deserto é para você aprender as coisas de Deus e crescer com Deus. Para
passar o Jordão, chegar em Gilgal e aí então conquistar. Você vai conquistar em Gilgal, porque a partir de Gilgal tem muita coisa para você conquistar. A partir de Gilgal, amados, os teus olhos não podem contemplar o que Deus tem para você conquistar. Aprenda que em Gilgal não cabe carne. Não, não e não. Amém? Por isso tem que passar o Jordão com a carne já subjugada ao Espírito. Número 3, Gilgal. Josué 4, 19 a 24 diz: Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-se Josué em coluna em Gilgal e disse aos filhos de Israel: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: Que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Nós temos que dar testemunho aos nossos filhos de todas as bênçãos de Deus na nossa vida. Temos que mostrar aos nossos filhos o que Deus faz na nossa vida, irmãos. Porque o Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor, vosso Deus, fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Amados, Gilgal significa o quê? Vamos lá, pastora. Gilgal significa uma nova realidade. Então nada de passado na tua vida. Quem vive de passado é museu e ó, o teu passado é o teu coveiro. É o teu passado que quer te enterrar. É o teu passado que quer que você não cresça. É o teu passado que te frustra. É o teu passado que te intimida. É o teu passado que faz você ter medo. É o teu passado que te paralisa no deserto. Então, amado, você tem que chegar logo em Gilgal. Sair logo do deserto, passar logo o Jordão. Começar a ver, contemplar a nova realidade que Jesus tem para a tua vida. A nova realidade que Jesus tem para o teu casamento. Amados, nós tivemos uma série linda, maravilhosa, poderosa, abençoada a respeito de famílias aqui nesta igreja. E com todo o respeito, amados, nós vemos casais, famílias vivendo ainda do mesmo jeitinho que viviam antes dessa série de mensagens. Sabe, com a boca lisonjeando, olha, mas as atitudes do mesmo jeito. Não vai passar Jordão assim. Não vai chegar em Gilgal assim. Tem que mudar a mentalidade, tem que crescer, tem que avançar, tem que querer o novo de Deus, tem que querer a nova realidade de Deus, tem que querer experimentar aquilo que ainda não experimentou. Casais com os mesmos hábitos, com os mesmos costumes, com os mesmos desgastes na relação. Mentalidades de Egito, mentalidades de deserto. Tem que experimentar o novo de Deus. Tem que querer o novo de Deus. Gilgal, próximo pastor, significa um novo motivo para a celebração. Sabe, eu tenho que ter esta alegria na minha vida, no meu espírito. Eu tenho que ver esta nova realidade que Deus tem para a minha vida, amados, e dar a Deus um novo cântico. Sabe, tirar da minha face a tristeza. Desculpa, mas sabe, a gente olha para um irmão, sabe, a gente enxerga lá dentro da alma dele, a gente enxerga só tristeza. E o que é isso? É celebração a Deus? Tristeza? Não é. Então nós temos que abrir os nossos olhos. Se você quiser ler de novo o texto de Paulo aos Hebreus, leia.
Eu tenho dito aqui todas as mensagens. Deus está alertando a minha e a tua vida. Deus está nos ensinando para que não cometamos os mesmos erros dos nossos irmãos no deserto. Porque eu preciso ter na minha vida, amados, a alegria de viver. Eu quero, eu preciso, eu tenho que atravessar o Jordão e chegar a Gilgal junto com você. Junto com você. Eu não vou abrir mão disso. Pode ficar bravo comigo se quiser. Estou acostumado. Estou acostumado a tomar a paulada. Mas eu estou aqui para abrir o teu olho. Para te despertar na palavra que você está ouvindo. Porque os nossos irmãos não aproveitaram. Não teve proveito. Não misturaram com a fé. Não mudaram nada. E morreram no deserto. Eu tenho sentido, parece, sabe, o gostinho de Gilgal. Das conquistas, das coisas. Porque eu já estou com os olhos do outro lado da margem. Mas Deus não vai abrir o mar enquanto não estivermos alinhados para passar. Nós somos um no Senhor. Nós temos a nossa vida pessoal, cada um de nós aqui, mas aqui nós somos um no Senhor. E a igreja vai passar. A igreja tem que passar, amados. Próximo, pastor. Gilgal significa um lugar histórico. Tem que marcar a nossa vida. Tem que marcar a nossa vida com Jesus, amados. Amados, o que Deus tem nem começou nada ainda na nossa vida. Tudo até agora é preparação. 5 anos nos preparando. Agora, com este entendimento, com este estudo, nós podemos enxergar o que Deus está fazendo na nossa vida espiritual. E eu preciso olhar para mim mesmo, falar com Deus e dizer: Senhor, em que lugar eu estou? Eu estou a 100 metros do Egito. Eu estou a 200 metros do Egito. Eu estou a 200 metros para chegar no Jordão. Eu estou às margens do Jordão. Senhor, onde eu estou espiritualmente falando? Se eu não me preocupar com isso, amado, com todo respeito aqui, vamos ficar em casa. Vamos assistir televisão. Porque aqui não tem feitiçaria, não tem obra da carne, graças a Deus. Não tem mentira, não tem engano de homens, não tem atração para deixar você mais feliz. Aqui tem direção de Deus para a nossa vida. Letra D. Gilgal significa um memorial de vitórias. Foi dali que Deus começou a dar aquilo que era de direito em relação às promessas que Ele fez ao seu povo. Então você chegou em Gilgal, entende que o Jordão, o deserto e o Egito ficou para trás e não se volta. Não existe um caminho de volta, não existe um atalho. Deus não vai abrir de novo o Jordão para falar: vai filho, volta para o deserto. Não vai. Então nós temos que querer que o Jordão se abra, para entendermos que depois o Jordão é o nosso lugar. E não se volta. Por isso, amado, presta bem atenção na tua vida espiritual com Deus e mata a tua carne. Mata a tua carne, para que o Jordão se abra. Pastor, mas tem alguém que ficou, tem alguém que não nos acompanhou. Vai ficar para trás. Deus, Ele vai abrir o Jordão na hora certa. E aqueles que não estão vão perder a chance. Deus não vai abrir Jordão para retardatário. Ele dá tempo para que todos cheguem.
Deus dá tempo para que todos cheguem à margem do Jordão e Ele vai abrir na hora certa. E a hora que abrir, amado, nós temos que estar com todo entendimento do que Deus tem nos ensinado para passarmos e ficarmos lá. O problema não é meu, de quem não passar. E nem teu. Eu não vou dar contas a Deus por quem não passar. Eu vou dar contas a Deus por tudo que eu tenho aqui falado e ensinado em nome do Espírito Santo. Mas por aqueles que não passarem, por aqueles que ficarem para trás, por aqueles que caírem, por aqueles que quiserem voltar para o Egito, esses, nenhum eu vou dar conta. Não é problema meu nem seu. O Senhor deu a direção, o Senhor deu a mesma direção para todos nós, pela pregação da fé, pela pregação da verdade. A voz do Senhor foi clara, está sendo clara, é uma voz para todos. Até leigos que não entendem isso, se acompanharem vão entender o que Deus está nos ensinando. Deus é soberano. E o que cada um, amados, faz com o que está ouvindo, não é problema nosso. Não é problema meu. Eu estou cuidando da minha vida com Deus neste deserto. Eu estou cuidando da minha família com Deus neste deserto. Vou passar o Jordão com a minha família. Vou atravessar o Jordão, chegar em Gilgal e conquistar em nome de Jesus, para a honra e glória do nosso Deus, aquele que nos chamou, aquele que nos libertou do império das trevas, aquele que nos dá o poder para conquistar e para vencer. Cada um dará contas a Deus pela palavra que recebeu. Amém? Hebreus 4, 2 a 3, nós lemos: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Quem não entrará? Os que não creem. Quem não entrará? Os incrédulos. Quem não entrará? Os desobedientes. Quem não entrará? Aquele que quer ficar no deserto. Quer ficar no deserto? Fica no deserto, mas deixa eu ir. Não se amarre com ninguém que quer ficar no deserto. O deserto não é o teu lugar. Amém? Devemos avançar sem olhar para trás. Se temos alguém gritando, pedindo ajuda, paramos e ajudamos. Caso contrário, continuamos sem olhar para trás. Número 4. Em Gilgal aprendemos lições maravilhosas. Em Gilgal, Deus nos faz livre dos fardos pesados do Egito, da humilhação do deserto, do desnível acentuado do Jordão. Em Gilgal, Deus age à medida que avançamos rumo às promessas, fazendo a sua vontade, incondicionalmente, crendo em sua palavra empenhada a nós. Em Gilgal, devemos quebrar nossa resistência e oposição a tudo, abandonar tudo que nos escraviza em favor de uma obra maior que Deus quer realizar através de nós. Então eu preciso me abrir, eu preciso me lançar, eu preciso abrir mão, preciso deixar meu passado, preciso abandonar coisas que eu ainda tenho apego. Amém? Em Gilgal não se questiona a vontade de Deus, irmãos. Em Gilgal nós vivemos as promessas. Tá bom? Na nossa vida, não é se Deus quiser, como dizem as pessoas aí fora. Ah, se Deus quiser, não, se Deus fizer. Na nossa vida, é se Deus fizer, porque nós sabemos que Ele quer. Nós sabemos o que Ele quer. Então não é se Deus quiser, é se Ele fizer. O Senhor vai nos dar o fim que desejamos. Amém? Então sou eu quem escolho. Diga, sou eu quem escolho. Diga, eu escolho ficar no deserto, ou às margens do Jordão,
ou atravessar o Jordão e chegar em Gilgal. A decisão é minha. A decisão é tua. O Senhor está nos ensinando a discernirmos o estágio em nossa vida. Não para julgarmos o irmão. Ouça. Longe disso. O Senhor está ensinando a discernirmos o estágio em que nós estamos com Ele, para nos posicionar conforme Ele quer, para termos a mente do mais que suficiente e por fé trazer à existência a manifestação das promessas para a minha vida, pois elas estão liberadas há mais de 2000 anos pelo sangue vertido na cruz do Calvário. E nós vivemos para honrar este sangue. Nós vivemos para honrar o sacrifício daquele que nos amou primeiro. E nos ama. E quer que eu e você chegue a todas as suas promessas que Ele mesmo prometeu. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite.